você, estamos chegando com mais um bate-papo com David Júnior, você ligado no canal 21 da TV Brusque, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que todas as sextas-feiras acompanha um novo programa, um novo bate-papo com novos personagens, com novos entrevistados ou entrevistadas também, a partir de dicas que você nos dá também nas redes sociais, que nos acompanha também nos programas, ou os assuntos que são do dia a dia aqui de Brusque e da região. Novamente, nosso muito obrigado. Fique bem à vontade aí do outro lado da tela, nos acompanhando nesse bate-papo de hoje. E nós trouxemos hoje duas pessoas aqui para tratar justamente do serviço de acolhimento em família acolhedora, que é um trabalho que é realizado por parte da Prefeitura Municipal de Brusque, em especial a Secretaria de Assistência Social e Habitação. É, na verdade, entendo eu, uma doação que as famílias fazem, né, de acolhimento de uma criança, de um jovem, né, de um adolescente, em situações aí que às vezes tem algum direito violado, né, e a justiça acaba afastando por um tempo essa criança, às vezes até um bebê, né, como a gente vai ter depoimentos logo aqui na sequência da nossa programação. Então, é um trabalho muito bonito por parte das famílias. E você que, a partir desse momento, vai acompanhar o nosso programa, né, fique ligado, que ao final do programa, de repente, vai bater aí no seu coração uma vontade, de repente, também ser uma família acolhedora. E dessa forma, eu estou recebendo aqui a assistente social, a Daniela Vieira, a Dani, trabalhamos juntos, né, e também a psicóloga Helena Vanessa de Souza, que está ali no lado mais extremo. E a gente vai estar conversando com as duas, elas vão trazer bastante detalhes, né? Inclusive, todos os anos existe o seminário, que é realizado, né, por parte da Prefeitura de Brusque, em especial pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, que se chama Seminário Municipal de Acolhimento em Família Acolhedora. Esse ano seria a 5ª edição. Estamos no momento de pandemia, né? Todo mundo sabe, do Covid-19, né? Então, distanciamento social, não tem como acumular pessoas no mesmo ambiente, e esse seminário sempre deu um bom público presente, que chama a atenção, pessoas se interessam, mas esse ano não será possível em função do Covid. Então, de uma forma bem bacana, a gente fez esse convite, né? Também fomos contactados para fazer esse bate-papo sobre esse tema, e com todo o carinho a gente vai estar transmitindo a partir de agora informações a respeito da família acolhedora. A Dani está com o microfone aqui, então vai ser a primeira a falar, né, Dani? Só para justificar, então, portanto, antes da Dani falar, vamos fazer o seguinte: nós temos, as duas aqui trouxeram um videozinho, que é uma chamada muito legal, né? Que fala justamente um vídeo bem breve, que vai, de uma forma contextual, introduzir esse nosso bate-papo, né? Um vídeo bacaninha, que você vai ver a partir de agora, e a gente já retorna com a Helena e também a Dani aqui nesse bate-papo. Veja aí. Portanto, esse aí é o vídeo, muito bacana, que faz essa introdução, né, de forma bem carinhosa, que é esse tema da família acolhedora. Dani, seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo pela TV Brusque. Obrigada, Davis, né, pela recepção, a TV Brusque, por ter aceito esse nosso convite de estar adaptando aí a metodologia do nosso seminário, né, como você bem comentou, em virtude da situação da Covid. E hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que, quando a gente vai fazer a divulgação, gera 2 tipos de reações, basicamente. Uma é de espanto, até porque o assunto é bastante complexo, e outra é de entusiasmo, de querer conhecer um pouco mais e se identificar com uma proposta. Eu gosto sempre de introduzir também que esse assunto do acolhimento familiar, ele encontra um respaldo na lei, ele tem um amparo jurídico, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que todo mundo já ouviu falar. Que o Estatuto nada mais é do que o quê? Ele traz uma série de garantias, uma série de proteções para essa criança e adolescente. Garantia de frequentar a escola, de ter unidade básica de saúde, de ter convivência familiar e comunitária, poder viver num ambiente protegido, e também uma série de proteções que vão garantir caso algum direito dessa criança ou esse adolescente seja violado. Quando a gente trata de acolhimento familiar,
É uma nova modalidade que o Estatuto da Criança e Adolescente ele prevê junto com o acolhimento na instituição. Né? Antigamente, quando as crianças eram retiradas das suas casas, para onde que elas eram levadas? Para os antigos orfanatos. Né? E aí, com o tempo, foram percebendo que estar em família acolhedora, num ambiente familiar, principalmente ali nas fases iniciais, dos 0 aos 3 anos, trazia um pouco mais de desenvolvimento saudável para aquela criança, diferente do acolhimento na instituição. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele preveu essa medida de proteção para que, caso essa criança, esse adolescente, seja retirada da sua família por alguma situação que lá naquele momento não estava legal, ela então seja inserida também num ambiente familiar, que ela consiga aprender novas formas de se relacionar, que ela não fique numa instituição, né, que ela fique num ambiente protegido, tenha convivência familiar, comunitária, e depois, então, quem sabe, possa voltar para a sua família. Né? O objetivo sempre da família acolhedora nunca é retirar essa criança, esse adolescente, para sempre de suas casas. É sempre um trabalho para fazer com que ela retorne. E, em últimos casos, caso isso não seja possível, então é aplicada uma outra medida de proteção, que é a adoção. Ok, esse foi a primeira introdução aqui da Dani, obrigado, tá, Dani? Vamos introduzir também aqui nesse bate-papo a Helena, que é psicóloga. A Dani, por gentileza, passa ali o microfone para a Helena Vanessa de Souza, que é psicóloga, né, faz parte dessa equipe da alta complexidade, né, que existe lá dentro da Secretaria de Assistência Social, alta complexidade que os assuntos são mais extremos, né, mais complexos, que a gente entende que uma criança, a partir do momento que ela precisa ser retirada do convívio familiar, você que nos acompanha, às vezes pensa assim que tem lá o seu filho, a sua filha, acha que é uma situação que possa até ser impossível de acontecer, mas tem situações que acontecem. Né? Esse videozinho que a gente botou aí antes mostra essa criança, uma animação ali, um desenho, com a questão de estar na chuva. A simbologia dessa chuva é que ela está ali desprotegida, né? Então, chega uma família com o guarda-chuva ali, tampa ela, essa chuva, é uma simbologia de qualquer tipo de direito que está sendo violado, que ela está no... Então, o vídeo já mostra de uma forma bem simbólica o que é a família chegar e resgatar essa criança que está na chuva. E o trabalho da psicóloga é fundamental também, a gente sabe disso, não só assistência social, mas a psicóloga trabalha também com aquela família, e a gente já vai dar os detalhes. Mas seja bem-vinda também aqui, Helena. Muito obrigada, Davis, obrigada aqui pela oportunidade. Eu acho que falar do serviço de acolhimento em família acolhedora é uma parte muito importante desse serviço, né? Ou seja, essa divulgação é algo fundamental para que o serviço aconteça. O teu trabalho é bem fundamental porque você tem que trabalhar com esse lado psicológico das famílias, né? Na questão de saber entender ali que é um momento importante, despertar neles também, trabalhar, porque não é uma situação bem fácil, como é, às vezes, uma família que já tem a criança desde o início, quando é gerada dentro da barriga ali da mãe, no nascimento, ali é uma criança que vem no determinado momento ali da família. Então, aí entra o teu lado também como profissional psicólogo, né? Isso, durante todo o acompanhamento ali no serviço da família acolhedora, a equipe psicossocial tá junto, né? Então, desde o começo, desde a entrevista inicial com essa família que quer estar participando, né? E durante todo o processo, inclusive no desligamento, né? Então, isso com certeza tem que ter um trabalho em equipe, né? Tanto a equipe da alta complexidade quanto a equipe dos outros serviços que essa família vai estar acessando também, né? Muito legal. A Dani vai explicar para a gente agora, a Helena passa um pouquinho novamente o microfone aqui para a Dani, só para contextualizar também o que é o acolhimento familiar. O nosso público que está nos acompanhando não só pela TV Brusque, mas também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, então também vai estar acompanhando. O que é esse acolhimento familiar, Dani? O acolhimento familiar, ele é uma medida de proteção que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e ele precisa que ele aconteça de forma provisória e excepcional e que em últimos casos aconteça, até porque o ideal é que essa criança e esse adolescente ele sempre permaneça na sua família, que ele nunca precise ser retirado. Mas caso se identifique alguma situação, e essa situação como que a gente identifica? É através dos nossos parceiros da rede de serviço, é através do Conselho
conselho tutelar, é através, talvez, de alguma denúncia que vai sendo mais apurada, mais investigada, até que o juiz entenda que, não, vamos retirar essa criança por um tempo, esse adolescente por um tempo, vamos fortalecer a família dela para que ela possa retornar. Então, é uma medida provisória, excepcional, né, e com o objetivo sempre que ela possa retornar para suas famílias. O trabalho de vocês já é a partir do momento que foi informado que o extremo aconteceu, tem que ser desligada aquela criança da família, né? Então, aí é que entra vocês ali, ou vocês chegam a decidir junto com o conselho, junto com o CREAS, essa decisão se vai mesmo para o acolhimento ou não, promotoria, como é que funciona essa parte extrema? Ou vocês já vêm com a decisão tomada e encaminham para a família acolhedora? Existem várias situações. Pode ser aquela que o Conselho Tutelar identificou uma situação de extremo risco e que precisa ser acolhida imediatamente. Pode ser aquela situação que já vem sendo acompanhada e o juiz vem e determina. E mesmo assim, quando está para acontecer um acolhimento, muitas vezes a equipe da alta complexidade é contactada para que a gente possa refletir junto com esses outros atores se de fato essa medida extrema é necessária de ser tomada. Então a gente contribui muitas vezes com o Conselho Tutelar para estudar o caso, para identificar se mesmo essa situação é necessária, se existe uma família extensa que possa estar recebendo essa criança, para que ela não precisa ser acolhida. Em 2018, né, quando a gente, inclusive, a gente assumiu a pasta de secretário de assistência social, nós tínhamos 2 famílias, me lembro bem, e capacitamos mais 3, chegamos a ter 5 na época, até a Dani e a Helena não estavam nesse setor que é a alta complexidade, eram outras 2 profissionais, mas capacitamos. Hoje, qual é a situação em números, né? Quantas famílias estão capacitadas, se existem crianças ou não acolhidas, o que você pode trazer para a gente? Hoje nós temos 2 famílias acolhedoras que estão acolhendo. Recentemente desacolhemos um grupo de irmãos que ficou quase 1 ano e meio em acolhimento e estamos capacitando uma nova família acolhedora. Teríamos então 4 no total, né? Em termos de famílias preparadas, né? Exato. Ok. Pedi para a Helena novamente pegar o microfone, que é a psicóloga, né? Qual é o papel, então, vamos colocar, dessa família acolhedora, né? A Dani já falou aqui, né, que existe um momento da decisão, essa criança, essas crianças, que às vezes são irmãos ou irmãs ali, né, vão para a família acolhedora. Qual é o papel, para as pessoas que nos acompanham agora, Helena, dessa família a partir daquele momento, né? Muita gente que está nos vendo nesse momento vai dizer, eu sei o que eu vou fazer como pai, eu sei o que eu vou fazer como mãe, mas passa a ser uma situação diferente de você que já, como eu falei ainda há pouco, já tem um filho desde que nasceu e tudo, ali passa a ser uma criança diferente, ou crianças diferentes no sentido que são estranhos, né, para aquele convívio ali. Então, qual é o papel da família acolhedora? Então, né, Davis, primeiramente eu acho importante a gente destacar que o serviço em família acolhedora, né, quando essa família tem essa vontade de ser família acolhedora, não é um mero voluntariado, assim, é um papel social mesmo, né, um exercício de cidadania para com a garantia de direitos dessas crianças e adolescentes, porque a gente tem a tendência a pensar que se não é com o nosso filho ou se não é com o filho de um parente, o problema não é nosso, né? Mas, na verdade, o problema é de todos. A gente está falando de criança, né? Então, sim, criança precisa, sim, ser protegida. Isso está dentro até do estatuto, né? Então, se a gente começa a pensar que a criança, né, e aí essa questão de acolhimento é um problema de todos, a gente já começa a refletir, de que modo que eu posso ajudar nisso, né? Então, primeiramente, é esse papel social mesmo que a família acolhedora ela desempenha, né? E aí não é só com a criança, né? Não é só no trato com a criança, também uma ajuda para essa família de origem, que por algum motivo às vezes está desestruturada, está passando por alguma situação, né? Então, na verdade, essa família acolhedora ela está ajudando a cuidar dessa criança, mas está ajudando também a ver essa estruturação, essa reestruturação dessa família de origem. Logicamente, quando não é possível retornar, né, então tem a questão da adoção, mas num primeiro momento é essa possibilidade de deixar essa outra família se organizar para receber novamente essa criança, né? Existe, Helena, algum prazo determinado, né, que eu digo assim, de acolhimento, se vai ser em dias, se vai ser em meses, ou esse prazo ele é indeterminado até em função de ter usasse ainda há pouco o termo de reestruturar aquela família que teve a criança tirada, né, retirada por algum tempo ali. Existe prazo ou não existe prazo?
Então, quando acontece o acolhimento, né, essa medida, então, para uma criança, tem um processo que acontece em torno disso, né? Não é algo aleatório que alguém vai lá e faz isso. É algo muito sério. Então, está acontecendo ali um processo e tudo mais. O ideal é que esse acolhimento, na verdade, ele seja o mais curto, o mais breve possível, né? Ou seja, é bom para a família acolhedora, é bom para aquela criança e é bom para a família de origem dela, né? Porém, nem sempre isso é possível. Depende do processo, depende de que pé que está aquela situação. Né? Então, algumas famílias conseguem se estruturar de um jeito mais rápido, né? Outras não. Em lei é previsto 18 meses como tempo máximo desse acolhimento. É claro que, em alguns casos, quando a gente entende que dá para estender mais um pouco, pode acontecer também. Às vezes a família precisa de mais um tempinho para se estruturar, precisa contemplar mais algumas coisas ainda para essa criança voltar. Não tem problema o acolhimento ser um pouquinho maior, mas isso vai depender da avaliação da equipe técnica, do Poder Judiciário, né? Então, ou seja, tem uma galera trabalhando por trás, né? Mas o ideal mesmo é que fosse menos tempo, né? Porque é uma medida realmente provisória. Né? Essa decisão do tempo da criança voltar para a família, ou às vezes tem aquela situação que nem volta mais para a família, vai por uma adoção permanente, né, que a gente já vai falar um pouco, mas isso também é uma decisão que parte do juiz, parte em conjunto com vocês, toda a equipe que está analisando aquela situação ali, principalmente daquela família que foi retirada a criança, e também da situação que se vai ter algum risco para voltar novamente. Então, essa determinação também cabe muito ao magistrado, né? Sim, com certeza. A nossa parte enquanto equipe técnica seria no sentido de auxiliar essa família, né? Então, vamos ver o que dá para trabalhar com essa família, vamos ver onde é que os problemas estavam acontecendo, né? Porque são diversos problemas, né? Assim, a gente fala de alguns aqui, mas no dia a dia a gente encontra várias situações. A gente parte do pressuposto que as pessoas sabem ser pai e mãe, mas dependendo da cultura de que aquela família é inserida, às vezes ela precisa de uma orientação com relação a isso, né? Esses cuidados. Então, às vezes são coisas mais leves para se trabalhar, às vezes coisas um pouquinho mais pesadas. Então, isso o juiz também que vai avaliando junto para ver da possibilidade desse retorno ou não, né? Ok, a Dani novamente introduzida aqui nesse nosso bate-papo, né? Só para você que de repente ligou na TV Brusque agora, a gente está ouvindo aqui a Dani que está do meu lado, a Dani é assistente social, né? Estou chamando de Dani porque a gente se conhece há tanto tempo, e como é um bate-papo, eu estou fazendo como a gente sempre se falou, né, Dani? Mas é a Daniele Vieira, aí está certo, né? E do outro lado, a psicóloga, que é a Helena Vanessa de Souza, que as duas trabalham, né, na alta complexidade, que é um setor dentro da Secretaria de Assistência Social e Habitação, e a gente está falando sobre família acolhedora. Para você que ligou a TV agora, no canal 21 da TV Brusque, seja bem-vindo. Esse é o nosso bate-papo de hoje, né, nas redes sociais. Você pode reprisar quantas vezes quiser e reproduzir também com a gente, compartilhar mais tarde esse vídeo, para despertar nas pessoas aqui de Brusque e da região esse bonito trabalho, essa bonita ação, né, de uma família de acolher uma criança ou as crianças, né, durante algum tempo, quando tem o seu direito violado ou está em alguma situação complicada, essas crianças aí. Deixa eu perguntar aqui para a Dani, a gente fez uma colinha aqui, né, que ajuda também a não esquecer muita coisa. Dani, o que acontece durante um acolhimento ali, até para as pessoas que estão nos acompanhando saber também, que daqui a pouco com certeza vai ter pessoas interessadas nesse serviço também. O que acontece durante o acolhimento? Durante o acolhimento, ele acontece em 3 tipos de acompanhamento. A gente acompanha essa criança, esse adolescente que é inserido nessa família acolhedora, até para inserir ele na escola, inserir ele na unidade básica de saúde, ver como é que está a adaptação dele dentro da família acolhedora. A gente também acompanha essa família acolhedora em virtude de todas as demandas que possam vir a surgir e para que tornar esse acolhimento um pouco mais leve, né? Então a gente também acaba dividindo um pouco dessas responsabilidades junto com a família acolhedora. E o outro acompanhamento que a gente realiza é com a família de origem, a família biológica, aquela que a criança foi retirada, mas que vai precisar retornar um dia. Então, a gente também dá todo o suporte, a gente articula com as redes de serviços públicos municipais para que ela consiga ter acesso, a gente traz informações para elas referente a práticas parentais, como cuidar melhor daquela criança, porque, como a Helena falou, são culturas diferentes, às vezes a cultura que eu ensino e crio um filho é diferente da
cultura, que a outra pessoa também educa a sua criança. Então, a gente vem tentar trazer um pouco mais de organização para aquela casa, fazer com que aquela família reflita de uma forma diferente, a forma de educar as suas crianças, sempre com o objetivo de ter os seus filhos de volta, né? A rotina dessas crianças, ou da criança, né, como eu falei ainda há pouco, às vezes é uma situação que na família são 3, 4 crianças, irmãos, né, irmãs, né, mas a rotina dessas crianças, né, a partir do momento que ela sai lá daquela família que teve alguma situação incomplicada, vai para a família acolhedora, aquela rotina de escola, a rotina normal que deve acontecer, que às vezes é até um direito que ela tinha violado lá naquela família, né, que às vezes tem pai e mãe aí que nem leva mais a criança para a escola, tem uma situação também nesse sentido ali, além de outras violências que é mais complexas ainda. Mas essas rotinas aí, essa família acolhedora vai encaminhar as crianças normalmente para a escola, a questão de saúde com vacinação, todo esse processo está dentro também dessa situação aí, né? Essa criança e esse adolescente, essa família acolhedora, primeiro, ela tem a guarda provisória dessa criança. Ela não vai ser um filho, né? Mas naquele momento que ela está dentro daquela casa, aquela família acolhedora, ela precisa ter todas as responsabilidades que essa criança precisa. Vai levar para a escola, muitas vezes frequenta a mesma escola que o próprio filho dessa família acolhedora frequenta. Se tem uma febre no meio da noite, precisa levar para o hospital, essa família acolhedora vai levar para o hospital. Né? E é sempre dialogando conosco, enquanto família acolhedora, para estar intermediando todas as situações, né? Mas todas as rotinas são normais. Esse contato com essa família vocês têm constantemente, durante a semana, são reuniões, vocês visitam na casa, funciona também dessa forma? São previstos atendimentos individuais, são previstos visitas domiciliares, então a gente está a todo momento, todos os dias, todas as semanas em contato com essa família, inclusive finais de semana, se fizerem necessários por alguma situação, a gente também está presente com a família acolhedora. Tá ok, a gente vai fazer um intervalo comercial, tá bom? A gente vai parar um pouquinho aqui, mas vai fazer um intervalo comercial. E você que está nos acompanhando aí, nem se arrisca a pegar o controle remoto, deixa aí do ladinho, acompanhe mais uns minutinhos aí de comercial. A gente já volta, estamos aqui com a Daniela e com a Helena, assistente social e psicóloga, respectivamente. O assunto é bem bacana, família acolhedora, e a gente vai ter mais alguns questionamentos para fazer para as duas aqui. Você fique ligado, é um intervalo rápido, a gente já volta com mais bate-papo com David Júnior aqui no canal 21 da TV Brusque. Voltamos aqui no canal 21 da TV Brusque, no bate-papo com David Júnior. Hoje estamos falando sobre família acolhedora, né? Uma bonita ação que as famílias podem estar fazendo com crianças que às vezes têm que sair do convívio da sua família de origem, a sua família biológica, por alguma situação que a justiça determina, ou com a equipe aqui juntamente também chega a essa situação. Então, um assunto bem bacana. A gente está com a Daniele Vieira, que é assistente social, a Dani, e a psicóloga, que também faz parte dessa equipe de alta complexidade da Secretaria da Assistência Social e Habitação, a Helena Vanessa de Souza. Vamos fazer uma outra situação aqui, eu vou pedir para a Helena me responder, que eu acho que durante a nossa participação também como secretária, a situação que eu mais me indagava, e eu vou pedir para a Helena ajudar com a resposta. Tanto um momento que essa família vai receber uma criança, né? Porque normalmente, vamos lá, as famílias têm a sua rotina, né? Sua rotina, já normalmente tem até os seus filhos. Então, sabe da rotina diária, o momento que como eu também tenho 2 filhos, eu sei o momento que eles normalmente acordam, a rotina, né? Do qual é o jeito de cada um dos filhos, se aquele é um pouco mais arteiro, se esse é um pouquinho mais quietinho, né? Então, a minha pergunta para a psicóloga, que é a Helena, que eu me fazia sempre quando também vivia essas situações aí. É o momento da chegada daquela criança ou das crianças. Eu acho que o momento mais difícil para mim é quando tem que sair da família de novo aquelas crianças para retornar para uma situação da mesma família biológica, né, Helena? Ou para uma situação ainda que é um pouco mais, que é aquela de não saber, porque vai para uma adoção, aí vai para uma outra família que também nem sabe, né?
Esses dois momentos, eu acho que são os mais complexos ali, né, Helena? Né? Mas eu acho que o de voltar a criança para a família, ou seja, sair do meu convívio para ir para aquela família, é um momento que vocês também têm que trabalhar muito com a questão psicológica dessa família, né? Sim, Davis, eu acho que são as dúvidas que as pessoas mais têm, são nesse sentido mesmo, né? Mas se a gente for pensar, isso que tu me perguntas, né, essa chegada e essa saída também dessas crianças, ou dessa criança, enfim, é algo natural como a vida, né? Então, assim, ciclos se iniciam, ciclos se encerram, né? Quando a gente fala do serviço em família acolhedora, por isso que ele é um trabalho que vai para além desse voluntariado, assim, né? Porque é muito altruísta, né? É pensar que eu vou, talvez, sofrer alguma coisa, ter que lidar com alguns sentimentos mais difíceis, né? Como o apego e tudo mais, em prol de alguém, em prol de uma outra pessoa que eu nem conheço, essa criança e essa outra família, né? Então, por isso que é um trabalho tão bonito, assim, porque a gente não pensa só no que eu vou ganhar com esse trabalho, e muito mais no que eu vou aprender, né? Então, sim, tem essa questão da chegada, então está chegando um novo membro aí nessa família, essa família vai precisar se estruturar com essa, né, esse novo ser que está ali junto, então se tem outros irmãos, né, se essa família tem filhos, no caso, que seria como se fossem os irmãos naquele momento, tem que sensibilizar essas crianças também, mas isso tudo a equipe está junto, né, e vamos pensar que também essa família já passou por uma capacitação, né, e uma avaliação se está ok para receber essa criança. Mas aí, ok, entrou na família e tal, e aí continua aquilo que a Dani falou, leva para o colégio, toda uma rotina normal de criança mesmo, né? E aí tem a questão, e quando vai embora, né? A gente sempre fala que isso é trabalhado desde o começo. Então, desde a capacitação, a gente já sabe que esse acolhimento ele vai começar e ele vai terminar, né? É diferente de uma adoção, que depois até a Dani vai explicar melhor, mas, assim, a ideia é essa, né? Essa família ela já sabe que ela vai ser útil, enfim, carinhosa para aquela criança por um período. Então, desde o começo, a família é orientada e a criança também, à medida que ela tem essa compreensão de que não é pai e mãe, é dindo e dinda, é tio e tia, ou chama pelo nome, né? Para que ela perceba que ali ela tem um lugar seguro, porém não é permanente. Né? Pode até manter esses vínculos, dependendo daí também de como é que vai ficar a situação dessa criança futuramente, né? Mas a criança já vai internalizando que, opa, eu tenho esse acolhimento aqui, mas ele é provisório. Né? Então, isso também é muito importante para a criança, desde o começo já está estabelecido. Né? A gente acha que a criança não vai entender, mas, no fundo, eles entendem. Assim, a gente vê eles chamando Dindo, Dinda, né? Então, eles já sabem que não é meu pai e minha mãe. Né? E para essa família acolhedora, vocês também já vão trabalhando desde o início, que é uma situação em tempo de forma imprevista. Né? A qualquer momento pode acontecer que essa criança saia daquela família acolhedora. Ou seja, já para preparar eles também para esse tempo que é indeterminado. Pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui a um ano, vamos dizer, né? Isso, a gente vai sempre mantendo informado todos os envolvidos, assim, né? Então, por exemplo, essa família acolhedora, ela não vai dormir hoje e amanhã acordar com a notícia de que essa criança vai embora. A gente sempre vai avisando, né? Olha, né? Saiu tal decisão no processo, né? Olha, a gente foi avisado de tal situação. Então, tudo isso vai sendo trabalhado já desde do momento que a gente já tem a informação, e aí a gente vai trabalhando tanto com a família acolhedora quanto a família de origem, né? Estar ciente de tudo isso, quanto essa criança também. Então, já começa desde ali a questão do desligamento. Não é um dia que vai todo mundo sentar e vamos falar sobre, né, essa criança sair dessa família. Não, isso já é um passo a passo que já vai acontecendo durante o serviço, partindo do pressuposto que ele é provisório, ou seja, ele já tem um período para acontecer. Né? Então, desde o começo já é trabalhado toda essa situação. Você colocaria como alguma situação que é fundamental hoje, para quem está nos assistindo, né, é que para uma pessoa, para uma família ser uma família acolhedora, o que é primordial para ela dizer assim, olha, eu tenho capacidade de ser uma família acolhedora? Isso, a gente fala, e a Dani vai trazer depois os critérios para ser uma família acolhedora, né? Mas quando a gente pensa em perfil, a gente ouve muito assim, eu não tenho perfil para ser família acolhedora, tal. Nós nascemos de uma família, né? Nós não nascemos de um ovo. Então, assim, todo mundo tem perfil para acolher, de alguma forma, alguém, seja um vizinho, seja um parente, né?
tudo bem, a gente entende que talvez naquele seu momento de vida, trazer uma criança, né, para dentro da sua casa numa medida de acolhimento, seja ainda um pouquinho difícil de se pensar. Mas é algo para a gente pensar até futuramente, né? Até numa questão assim, de políticas públicas mesmo, né? De a gente começar a se responsabilizar por essas crianças, né? É muito bonito a gente ir lá no abrigo, fazer uma doação, fazer uma visita no Natal, mas isso não resolve a situação daquela criança, né? Então, o fundamental mesmo é a gente começar a abrir um pouquinho de espaço para pensar que a gente pode sim ser útil na vida das outras pessoas, né? Que a gente vai precisar lidar com sentimentos, mas isso é natural, né? A vida inteira a gente lida com isso, com vínculos, com apego. Hoje a gente já sabe que o ser humano é movido por isso, né? Mais do que comida ou, enfim, não passar frio, a gente sabe que a gente se apega também, somos seres sociais, né? Então é fundamental que essa família já comece a abrir um espacinho para poder se doar para essa criança, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Ok, a Dani vai novamente bater um papo com a gente aqui. No complemento dessa minha pergunta, mais a parte que é sua, Dani, o que é de vocês fazem um trabalho todo em conjunto, ali a gente sabe disso, né? Mas quais são os requisitos, então? Ela falou mais do perfil ali, a Helena, né? O que você daria como requisitos, né? Algumas questões ali que é bom também as pessoas saberem. Nós temos hoje no município a lei do acolhimento familiar. E essa lei ela prevê que a pessoa tenha a idade a partir dos 21 anos, independente do sexo, independente do estado civil. Pode ser uma pessoa solteira acolher uma criança, um adolescente, desde que ela entenda que na sua organização familiar ela consiga contemplar os direitos daquela criança. Precisa também que toda a família dessa família acolhedora aceite que essa família seja família acolhedora. Até porque essa criança, esse adolescente, ele vai estar participando dos momentos mais importantes também da vida dessa família. Muitas vezes é um nascimento, às vezes é um óbito, um casamento. Então é importante, para além da família acolhedora, que a sua família aceite esse ser dentro da sua casa. Família extensiva delas, né? Que é os parentes, os irmãos dessa família. Exatamente. Não está passando por nenhum processo judicial, não ter problemas com dependência química, nem problemas psiquiátricos. E é claro, né, ter toda a disponibilidade de tempo para dar amor, carinho, participar da rotina daquela criança e também da rotina do serviço, né, porque às vezes a gente acaba exigindo um pouquinho das famílias, nada além do que é o trivial, normal, né, mas ela precisa também se dispor. E é basicamente isso, os critérios para ser uma família acolhedora. E participar da capacitação que a gente vai modelando também conforme o perfil dessa família. Essas famílias, né, que se colocam à disposição para ser uma família acolhedora, para fazer esse serviço, essa doação, né, que a gente também pode... Ela também pode ter uma rotina normal de trabalho, também nada impeça que, né, que a pessoa esteja com o seu trabalho normal, como qualquer uma outra família, né, e tenha um tempo para se dedicar para aquelas crianças, né? Exatamente, até porque quando a família acolhedora manifesta o interesse, eu quero ser uma família acolhedora, a gente faz um diagnóstico de qual o perfil que essa família está preparada para receber essa criança. Vamos supor que o casal trabalha em período integral. Então, a gente já tem que partir do pressuposto que a criança vai ter que ser a partir dos 6 meses, porque a partir dos 6 meses a gente tem a creche para ela. Né? Então, a gente monta o perfil dessa criança conforme o perfil da família acolhedora, para que o acolhimento ele seja tranquilo, né? E não seja algo bastante pesado e dispendioso para essa família acolhedora. Eu pergunto também assim, Dani, porque às vezes no momento de adoção, em definitiva, aqui é uma família acolhedora que é um período só, né? Para deixar bem claro que a adoção é um outro processo, né? Mas vamos dizer, na adoção, muitas vezes as famílias que estão lá, elas montam um perfil daquela criança que eles querem receber, se é recém-nascido, se pode ser um conjunto de crianças, aquela situação. A família acolhedora também tem perfil, numa situação de, olha, eu só recebo se for bebê, ó, eu só recebo, aliás, eu não tenho nenhum tipo de perfil, o que vier eu vou acolher. Existe perfil também? Existe perfil também. E aí também tem muito o perfil que a família acha que tem e o perfil que a gente também vai avaliando como aquela família tem condição. Então, a gente avalia a quantidade de cômodos que tem naquela casa. Muitas casas têm cômodos que é possível acolher grupos de irmão, por exemplo. Tem famílias que só querem acolher adolescente porque... não tem muito tato com criança, eu quero mais me dedicar às questões da adolescência. Eu quero o bebezinho, ou eu quero a partir dos 6 meses porque já tem creche. Então, todo o perfil da família acolhedora a gente consegue definir também.
Ok. Nessa linha, eu quero fazer uma pergunta para ti ainda, Dani. Por que existe, ou existia, você falou ainda há pouco, aquele acolhimento mais institucional, né? Que antes era chamado, hoje Os né? antigos orfanatos, Exatamente, né? orfanato. Essa palavra que eu queria chamar de novo. É mais antiga, né? Mas então, tem o acolhimento institucional, né? Os antigos orfanatos, hoje, né, um acolhimento bem diferente, bem mais humanizado, né? No qual eu dou aqui como exemplo o Lar Sagrada Família, né? No qual eu falo aqui a gente porque eu vivi numa parceria durante 18 meses lá e eu sei como funciona muito bem também o Lar Sagrada Família, que é um acolhimento institucional. O que é institucional? É uma instituição lá, né, que tem lá os colaboradores, que vão fazer também todo um atendimento super bacana, né, de acolhimento dessas crianças. E mais vem a questão da família acolhedora, que daí já passa a ser, a criança sai de uma situação familiar, com quebra de alguns direitos, mas fica dentro de uma situação familiar, né? Essa situação, instituição ou família acolhedora, o próprio magistrado define, vocês definem, eu particularmente, com todo o carinho que eu tenho com as instituições, mas eu acredito que o acolhimento familiar sempre mantém várias situações aí com aquela criança, né? Mas quem define se vai para a instituição ou vai para a família acolhedora? A lei em si, ela já prevê os dois tipos de acolhimento, o familiar e o institucional. O familiar, ele sempre tem preferência ao institucional. Então, a lei, ela por si só, o juiz identifica um acolhimento, ele entra em contato com o serviço de família acolhedora, vê se tem famílias aptas para acolher o perfil daquela criança que precisa ser acolhida. Não havendo esse perfil de família, então essa criança ou esse adolescente é encaminhada para um acolhimento na instituição. É claro que vão ter casos que a situação mais adequada é que essa criança permaneça numa instituição e não numa família acolhedora por vários outros motivos, né? Mas a lei, ela sempre prevê o acolhimento familiar, depois o institucional. Ok. A Helena participa novamente desse bate-papo aqui sobre o serviço em acolhimento, família acolhedora, né? Só para você que pegou um pouco mais a entrevista de agora e diante, todos os anos é feito um seminário, né? Esse ano seria a 5ª edição do seminário. Esse seminário normalmente é debatido questões relacionadas ao acolhimento, serviço de acolhimento em família acolhedora, né? Todos os anos, que é uma situação desse seminário que é até por força de lei, ele é realizado todos os anos. Todo mundo está sabendo, a gente está nessa pandemia do coronavírus, tanto é que nós estamos aqui até usando máscaras também, né, para manter todas aquelas situações que são exigidas pelo Ministério da Saúde. Não foi possível fazer o seminário e, de uma certa forma, a gente foi privilegiado aqui no bate-papo, que trouxemos esse assunto bem bacana para estar discutindo com vocês, que é uma forma também de debater o assunto, de trazer para a comunidade, para a sociedade, essa situação também. E a psicóloga aqui, que é a Helena, que está com o microfone agora, eu vou questionar ela também sobre essa situação da família acolhedora. Durante o acolhimento, Helena, existe o contato das duas famílias, aquela que acolheu a criança durante um determinado tempo e aquela que teve a saída da criança ou das crianças em função de alguma situação? Existe esse contato entre as famílias ou não? Então, vai depender muito de cada situação, né? E também das vontades ali das famílias envolvidas, né? Do quanto que se sentem confortáveis para isso, porque a gente sabe que está girando ali um processo em torno disso, então depende muito dessa situação. Nós já tivemos ambos os casos, assim, casos de que teve esse contato e foi muito bacana, né? Assim, de a família de origem estar ali entendendo que aquela família, né, está fazendo um papel social, mas que não é filho, né, não está roubando ninguém de ninguém, né? E já tivemos situações que não era interessante esse contato. Exato. Então já tivemos 2 casos assim. A família que tem a criança ou as crianças que saem dela naquele momento através de uma decisão, não fica nem sabendo para onde vai essas crianças, às vezes. Determinadas situações são assim também. Isso, justamente por conta dessa questão do o que está acontecendo nesse processo, né? Que aí às vezes são questões mais sérias, né? Sim. Então não é nem favorável que isso aconteça, Sim. né? Mas muitas outras que têm a ver com reestruturação dessa família de origem ou algo assim, é até tranquilo, né, que isso aconteça. Essa família de origem até vai ter uma família, talvez até para ter exemplo, né, de como que cuida dessa criança, porque como a gente falou, às vezes é uma questão mais cultural mesmo, a gente julga muito, né,
o porquê que as famílias perdem crianças, né, por uma instituição e tal. Mas, na verdade, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes elas não têm nem esse parâmetro de como é que cuida, né, dessa criança. Então, muitas vezes, essa família acolhedora vai ser até um modelo para essa família de origem, até uma rede de apoio para mostrar assim, olha, tá tudo certo, a gente está aqui para ajudar, né, se reestrutura e que a gente vai cuidar enquanto isso. Helena, nessa mesma linha aqui, eu quero te questionar o seguinte, e às vezes as pessoas que estão nos acompanhando podem pensar o seguinte, eu vou fazer parte da família acolhedora e, na sequência, eu sempre tive o desejo de ser uma família que iria adotar uma criança e vou conseguir, de uma certa forma, esticar esse processo e já ser a família que vai adotar em definitivo essa criança. Não é esse o caminho, né? A questão da adoção é um outro processo totalmente diferente, outro cadastramento, outra fila de espera também, que hoje tem muita gente. Então, assim, a família que vai participar desse serviço de acolhimento é por um determinado tempo e não tem nada a ver com uma adoção, definitiva, né? Isso, as pessoas confundem bastante, né? Até depois a Dani pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é um dos critérios, assim, né, para quando entra no serviço família acolhedora, entender que é um momento e é um momento de auxílio ali, mas que não tem a ver com adoção. Né? Então, a gente tem essa tendência de, eu só vou ajudar se ficar comigo, né? E, na verdade, vai na contramão disso, né? Sim. Eu vou ajudar para os outros, né? Então, eu vou ajudar essa criança nesse momento, ou essa família de origem, para que eles sigam a vida deles, né? Então, não tem a ver com ficar comigo. Ok. Dani, é nessa linha que a Helena já iniciou ali a resposta. Existe o acolhimento e depois tem a adoção, que são situações bem diferentes aqui, né? Isso. Até um dos critérios que eu acabei esquecendo de mencionar é que, para ser família acolhedora, a família não pode estar inscrita no Cadastro Nacional da Adoção. Opa. Até porque a adoção ela é totalmente diferente do acolhimento familiar, tanto em objetivo quanto em finalidade. Tá, mas então como é que eu faço para adotar? Quem é essa criança que eu estou adotando? Essa criança, muitas vezes que tu está adotando, ela já esteve na família acolhedora ou estava numa instituição. E aí ela não conseguiu voltar para sua família não conseguiu se fortalecer o suficiente e o magistrado, que é na pessoa do juiz, entende. Então a gente vai encaminhar essa criança ou esse adolescente para a adoção. Então, corta-se os vínculos jurídicos dessa criança com essa família biológica e essa criança, então, entra para a fila da adoção, né? E aí onde vão ter outras regras, outros objetivos e quem cuida dessa situação é o Serviço Social do Judiciário, né? Não é a Prefeitura de Brusque, a gente cuida apenas do acolhimento familiar. Encerrou o processo na nossa esfera do município e aí a gente vai ter 3 opções quando encerra o acolhimento. Ou essa criança vai para o pai e para a mãe, ou acha uma família extensa, que é um tio, uma avó, uma madrinha, ou não tendo ninguém, aí sim essa criança é encaminhada para adoção. Enquanto não se define a família que vai adotar de forma definitiva, fica ali na família acolhedora, né? Exatamente, fica na família acolhedora enquanto se decide a família adotiva, ou então os processos têm recursos, né? Então, muitas famílias ficam recorrendo para tentar reverter essa situação. Enquanto isso, fica na família acolhedora. Ok. A Dani e também a Helena, elas trouxeram um videozinho aqui para a gente sobre... É uma família que é família acolhedora, né? Que vai dar um depoimento que você vai assistir agora, mas é uma família que está cadastrada, que tem inclusive uma criança, né, Dani, agora nesse momento? Está acolhendo um bebezinho. Então você que está nos acompanhando agora, foi feito esse vídeo aí, a família se dispôs a fazer ali, então acompanhe esse vídeo que a gente vai mostrar agora, sobre uma família que faz esse serviço de acolhimento, né, para você ter uma noção, né, do que eles vão estar falando. O vídeo é rapidinho, mas é interessante você acompanhar agora, tá bom? É importante, é uma família, né, o Dani, Helena, que fazem esse trabalho, que estão cadastradas, estão capacitadas, inclusive com uma criança agora, é um bebê, parece, né? Isso, é um bebê. Ali na filmagem não aparece, até para preservar a criança, mas aparece a família inteira ali, que tem filha, tem um casal de irmãos, né? E o papai e a mamãe, né? Então, isso ali é o momento. Então, vamos dizer o seguinte, com esse vídeo ali, que a gente até se arrepia um pouco, o que as famílias que também se arrepiaram e têm vontade de saber, podem tirar de informações, procurar vocês para ser, quem sabe, uma família acolhedora? A gente sabe que esse assunto ele gera muitas dúvidas, né? A gente tenta ao máximo não usar termos técnicos para que esse conhecimento chegue de forma
acessível a todo mundo, mas a gente está à disposição na Prefeitura de Brusque, na Secretaria de Assistência Social, né, para que a gente possa conversar, tirar todas as dúvidas, mesmo que a pessoa não tenha interesse, mas ficou alguma curiosidade, que queira aprofundar, a gente também está à disposição. A gente adora conversar sobre esse assunto, tirar as dúvidas, né, e a gente faz um convite também para as pessoas que estão em casa, que elas sejam as multiplicadoras desse serviço, mesmo que não se identifique com essa proposta, mas que conte para alguém, né, assim, olha, tem esse serviço lá na Prefeitura, vamos lá conhecer. Né? É isso que a gente busca, mais famílias disponíveis para estar acolhendo essas crianças. Pessoas que tiverem interesse, né, podem entrar em contato lá com a Prefeitura, né? Acho que é 3251... 1833. Isso, na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Até pela ligação, normalmente já o primeiro número a ser colocado é Assistência Social e Habitação, né? Pode procurar a Dani ou procurar também a Helena. De repente marcar um horário para saber com mais tranquilidade como é que funciona, né? Tudo direitinho seria nessa linha assim, né, Dani? Isso, pode entrar em contato, agendar um horário, pode aparecer também por livre e espontânea vontade, que a gente também está lá à disposição, caso a gente não esteja, mas alguém acolhe, anota o número e depois a gente retorna, né, com o contato. Helena, nesse sentido também, você que é psicóloga, né, que faz esse trabalho, a Dani é assistente social e a Helena é psicóloga. Na verdade, ali se trocam, né, experiências e profissionalismo para chegar no melhor, né? Então, para as pessoas que nos veem nesse momento, que estão despertando no coração delas esse interesse para procurar vocês lá na Prefeitura, né? Isso, a ideia até da dupla psicossocial é justamente por conta disso. A gente troca bastante conhecimento nesse sentido para poder também auxiliar essas famílias da melhor maneira possível, né? A gente sabe que o município conta com o Serviço Família Acolhedora desde 2012, porém, muita gente ainda não sabe, né? Então, a nossa ideia até aqui do programa, a gente agradece a oportunidade, né, Davis? Justamente para divulgar esse serviço, assim, para plantar essa sementinha. Não quer dizer que vai chover família acolhedora, a ideia nem é essa, é um trabalho de qualidade mesmo, não é nem a quantidade, mas é a qualidade, né? Se a gente puder fazer diferença na vida de uma criança, já é muita coisa, né? De uma criança e dessa família também. Então, a ideia mesmo é no sentido de divulgação, né? Por isso que a gente está aqui, e aí não tem problema em procurar sem compromisso, né? A gente não amarra ninguém lá, não, vai ficar lá quem quiser, né? Então, é muito tranquilo, tem muita gente que procura mesmo para tirar dúvidas e a gente está à disposição. A partir do momento, Helena, que as pessoas tiverem interesse mesmo, vai ter uma capacitação, vai ser um trabalho feito com vocês. Me lembro na nossa época lá, até numa parceria com a própria Promotoria Pública, foi feito, né, porque a Promotoria também traz algumas informações, não sei se é da mesma forma, mas na época foi feito dessa forma também. Eu acho que aí tem uma capacitação que dali em diante a pessoa vai, ou as pessoas ali que fazem parte daquela família, vão vendo com mais detalhes e conscientizando se vai fazer mesmo parte daquele processo, né? Isso, inicialmente é o desejo de acolher, porém tem várias etapas após isso, né? A gente tem toda uma responsabilidade também, né, de para que família que essa criança está indo, né? Então tem a entrevista que a gente faz, tem a visita domiciliar, tem toda a etapa de capacitação, né? E ainda assim, a qualquer momento a família pode dizer não é bem isso, né? A gente não quer mais. É muito tranquilo quanto a isso, né? Mas a gente, sim, tem toda uma etapa para a gente ir se certificando mesmo se esse é o ideal, né? Se a família realmente é isso que vocês queriam, né? Estão de acordo ainda e tudo mais. Então, tem todo esse passo a passo, assim, né? São várias etapas até acontecer de fato o acolhimento, né? E ainda assim, quando é para acontecer o acolhimento, também tem isso, né? Olha, vocês estão aqui cadastrados, né? A gente sempre está em contato com essas famílias, e aí, estão no momento, né? Dá para receber? Então, a gente sempre tem essa troca. Muito bem tranquilo isso daí, né? Sim. Tá bom, nosso tempo aqui está esgotando, né? Eu falei aqui com as duas antes da gente começar essa gravação que o tempo é inimigo aqui do nosso programa, passa rápido de um jeito, principalmente quando o assunto é bem bacana. E esse assunto, além de ser bacana, ele é muito carinhoso, é um assunto de amor, é um assunto de fraternidade, de doação, de carinho, né? De família mesmo. Então, quero agradecer a presença de vocês. Inicialmente, vou ouvir a Helena dizendo, né, suas considerações finais aqui, mas parabenizar pelo trabalho de vocês duas, da Helena e também da Dani aqui, que eu sei como é que é esse trabalho aí. Aliás, a gente imagina como é que é, mas a gente estava bem próximo ali das equipes naquela época, sabe que existem muitas situações
Para pessoas que nos acompanham, para sair uma criança ou crianças de um convívio familiar é uma situação complicada, né? A gente que tem filhos sabe que nunca imagina que aconteça uma situação dessa, né? Não existem motivos para isso, mas pior que existem, né? E motivos às vezes bem complexos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês ali, que tem que ter uma cabeça também em dia para aguentar muitas informações diversas que chegam ali nesses momentos. Mas, Helena, obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho também. Obrigada, Davis. Obrigado, pessoal que também ficou assistindo a gente. E nós somos suspeitos de falar sobre acolhimento familiar, porque é algo que a gente gosta muito, né? Então, qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Obrigado também. Dani, obrigado pela tua presença, né? Parabéns novamente pelo teu trabalho, junto com a Helena, essa dupla assim de vocês estarem ali no dia a dia, né? Deixo o meu agradecimento e parabéns em nome da comunidade aí pelo trabalho que vocês realizam. Fica as suas considerações finais também. A gente também agradece a oportunidade de estar aqui, até pela amplitude que esse programa tem, de alcance de vários lares, né? E a gente acredita bastante nesse trabalho, a gente acredita sim que é possível fazer um acolhimento dentro de um apego seguro, né? Que não vai trazer danos e prejuízos emocionais a nenhuma família, né? E a gente gosta de transmitir também essa confiança a todas as pessoas. Obrigado, então, a Daniele Vieira, a Dani, que é assistente social, que está mais próximo de mim aqui, e a psicóloga Helena Vanessa de Souza. As duas são responsáveis, comandam o setor de alta complexidade, junto à Secretaria de Assistência Social e Habitação da Prefeitura de Brusque. Você que nos acompanhou até o momento, o programa ele volta a ficar exibido nas redes do YouTube, Facebook, todas as redes sociais. Por gentileza, nos ajude a compartilhar esse vídeo também a partir de sexta-feira agora, como também, porque quem não pôde ver, como você acompanhou até agora nessa sexta-feira, mas que vai acompanhar a reprise aqui no canal 21 da TV Brusque, mas que possa acompanhar depois nas redes sociais e despertar nas pessoas aí, nas famílias, o interesse em participar desse acolhimento em família, esse serviço, né, que é feito por parte da Prefeitura de Brusque, um serviço muito bonito. Tá ok? Obrigado novamente, né? O assunto é bem bacana, parabéns para vocês e especial para as famílias aí que fazem parte desse processo. E você que tem interesse, pode contactar com elas também aqui na Prefeitura de Brusque, lá na Secretaria de Assistência Social, e também ter mais informações. Obrigado, a gente volta na semana que vem com um novo bate-papo, com outros assuntos também. Muito obrigado pela sua audiência, um abração.